É muito difícil caracterizar o Neil Gaiman com um único conceito dentro de uma única concepção, porque o Neil Gaiman é um daqueles autores extremamente multifacetados, né? Ele transita por vários universos. Um desses universos é o próprio universo do Sandman, que é extremamente interessante. Quem não conhece, vale a pena. Mas o Neil Gaiman que me agrada é o Neil Gaiman que faz releituras de medieval, que é a minha zona de conforto, né? É o Neil Gaiman do Ódio aos Gigantes de Gelo, é o Neil Gaiman dos Deuses Americanos, que é um Neil Gaiman leitor de sagas medievais, né? De historietas medievais. Medievais também a que ponto? Porque do Neil Gaiman é muito interessante a gente ver, porque a gente consegue rastrear quais são as fontes do Neil Gaiman. Porque ele tem um blog, e nesse blog ele coloca todas essas fontes, ele enumera. Aí você consegue rastrear, por exemplo, o que são esses deuses nórdicos do universo Neil Gaimiano, né? É você voltar basicamente para o século XIX, para a literatura do século XIX. E aí, traçando a literatura do século XIX, você pode ir voltando mais para trás um pouco para entender quem são os deuses americanos, o que o Gaiman está falando ali. Eu tendo a conseguir o que quero, na média, com o passar do tempo. É só fazer as pessoas acreditarem em você. Não é o dinheiro deles, é a fé deles. Por que o Gaiman decide, né, fazer para uma competição, na verdade, quando ele escreve o Ódio, ele está fazendo para uma competição. Então, na verdade, ele tem número de páginas definidos, ele tem que ficar limitado àquilo, na primeira versão do Ódio aos Gigantes de Gelo, ele tem que ficar limitado àquilo porque ele foi um texto para algo específico. Então, ele se limita naquele universo a construir uma narrativa com aquele número de páginas, com o foco num público infantil, juvenil, talvez. Eu também, como adulto, adoro ler, mas tudo bem, é o de menos. Enfim. E ele vai falar às crianças partindo de um pano de fundo medieval, um pano de fundo nórdico, de mitologia nórdica. Então eu tenho os gigantes de gelo, eu tenho Odin, eu tenho o Poço do Anão, que aparece. Então é um universo fantástico muito, vamos dizer assim, acolhedor. Porque, no fundo, quando a gente pensa essas releituras de medieval, via Game of Thrones, via Vikings... e outros tantos universos, né? Os Pilares da Terra. Quando a gente pensa essas recepções, a gente pensa num tropos narrativo, né? Num cerne narrativo que é acolhedor ao público, que é a fantasia, né? Que é um nicho muito específico dessa recepção do medievo, que é a fantasia medieval. Então, dentro dessa fantasia medieval, o Gaiman é fantástico para se pensar atualidade. E aí eu tenho uma outra problemática para se pensar Gaiman e todas essas narrativas, que é papel do medievalista pensar essas narrativas ou é papel de alguém que produz, de um historiador do tempo presente? Né? Isso é uma discussão que ainda está rolando, né, no universo, vamos dizer assim, dos medievalistas, e que eu não sei se vai se findar. Porque eu tenho um nicho muito conservador dentro dos estudos medievais, que esse nicho vai dizer que o papel do medievalista, né, é olhar esses textos mais para o passado, que foram produzidos entre o século V e XV. Se eu penso longa duração, aí já vem uma outra problemática, mas esse seria o papel do medievalista. Né? E um outro nicho que vai dizer, não, o medievalista vai olhar essas produções, claro que com um olhar presentista, né? Ele está pensando o presente, mas ele precisa conhecer a longa duração da Idade Média para reconhecer determinados fenômenos ali no texto. Então eu acho que Gaiman é um primeiro passo para pensar essa questão de medieval no contemporâneo. O que é esse boom de medieval? E é um boom assim dos anos 2000 para cá. Você tem Cruzadas, você tem Rei Arthur, você tem Tristão e Isolda, você tem N filmes, N séries, N livros, né? E livro eu tô colocando assim todo tipo de produção que é feita em livro, desde o quadrinho até a novela, o romance, a graphic. Então é sintomático a gente pensar por que tanta Idade Média, né? Por que tanto saudosismo nesse momento? Do que está se falando verdadeiramente quando a gente está pensando nessas idades médias, né?
É interessante, é um universo interessante, mas também que deixa a gente com várias coisas na cabeça para pensar. A gente passa dias pensando naquilo e a gente fica meio que cachorro correndo atrás do rabo, né? Tentando achar a saída para aquilo e a gente só adiciona mais coisas nessas releituras para poder interpretar essas releituras. Por isso New Game é bom.